vai chamar SenseCast. Pode ser, vai. Oi, gente, tudo bem? Chegamos! Hoje vai acontecer o nosso primeiro SenseCast. E você é muito bem-vindo aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com uma amiga minha, uma irmã. Eu tenho problema de chorar quando eu vou falar as coisas. Já estamos contando com isso, Carol. Com a Débora Corbini é alguém que sabe muito sobre educação de filhos, tem um perfil, fala sobre isso sempre. E a gente vai tentar conversar hoje aqui de um assunto bastante polêmico, bastante difícil, mas que a gente se arrisca porque a gente estuda bastante, a gente gosta do tema e a gente acha que a gente pode ajudar vocês aí. Então eu e ela nós vamos fazer uma conversa aqui hoje e vamos trazer também algumas perguntas que nós deixamos aí nas nossas caixinhas e inclusive eu já aproveito para que vocês tragam pra gente aí os temas, o que vocês gostariam de falar, ver a gente falar aqui, trazer pessoas pra gente conversar. E você pode perguntar ainda hoje aqui, ouvindo a gente falar aqui, pode deixar sua pergunta, um comentário, trazer os outros temas que vocês querem ouvir. E eu sei que essa questão aqui da educação de filhos vai longe a nossa conversa. Então, pode perguntar, deixa sua pergunta aqui que a gente vai tentar responder para você. Vamos começar então, gente. A Débora Corbini, vou pedir para ela se apresentar para vocês aí um pouquinho, falar dela e a gente vai conversar. Fala, Débora. Muito bom, Carol. Que gostoso, uma alegria, uma honra quando recebi o convite para estar aqui, ser a primeira convidada nesse podcast. E é muito gostoso de estar aqui, nesse ambiente, assim, né? Esse clima de conversa entre amigas mesmo. Eu realmente espero que seja isso, esse tempo aqui nosso. E é muito gostoso ver pessoas diferentes, muito diferentes, com habilidades diferentes, né? Deus ali ensinou cada uma e tem usado cada uma na sua área. Mas com o mesmo propósito, né? Que é Sim. ajudar crianças, sejam os nossos filhos, sejam os filhos de outras mães que Deus coloca no nosso caminho, que ajudemos, né, essas crianças. Com certeza. Então, bom, eu sou a Débora, a Leone Corbini, sou esposa do Renan e tenho 3 filhos. A Rafaela, de 9, o Vitor, de 7, fez semana passada, e a Elisa, nossa caçulinha cerejinha, de 3 anos. Então, ali estamos em várias áreas, várias fases diferentes e crianças totalmente diferentes. E para mim tem sido muito gostoso poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, que tem me ensinado para outras mães, né, no Instagram. Então, é gostoso estar aqui. Muito obrigada e vamos conversar. Bom, eu acho que a conversa de hoje, Débora, a gente já conversou bastante entre nós, né? Eu aproveitei o gancho, a Débora queria que eu fosse lá. Ela está me devendo uma live e um bônus, aliás, para as minhas mães, no meu curso, teremos um bônus então hoje tem um monte de testemunha aí. Isso, certo? muito bem. Faremos. Certo. E aí eu quis aproveitar e trazer você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre criação de filhos. A gente sabe que a educação dos filhos é um tema que atinge a todos. E é lógico, né? Na minha praia aqui, as crianças atípicas, eu sei que você também recebe muitas mães lá com o coração às vezes angustiado de como lidar, o que fazer. E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso hoje. Dé, então me fala um pouquinho. Você lá tá com as famílias, as mães principalmente, eu acredito, procuram você para falar sobre filhos, falar sobre educação. O que você acaba ouvindo bastante? Quais são as dúvidas? O que elas têm mais angústia? Carol, você sabe que eu relutei um pouco para começar a conversar com essas mães, né, no Instagram, assim. Mas uma coisa que hoje, olhando para trás, né, e vendo aquilo que eu trago para as mães, eu acho que começou vendo, eu brinco assim, que eu sou o parquinho é meu laboratório, eu falo, né, porque eu ia no parquinho e eu via as mães assim, com uma cara, ali curtindo a criança, era nítido, né, que Você a sabe mãe... que eu adoro o supermercado. Pra mim, o supermercado é meu laboratório. É o seu laboratório, olha lá, é ótimo, o meu é o parquinho. Principalmente dia 5, assim, uma delícia, quando Que as mães estão recebe pagamento, e daí você vai lá pra ver. É demais. Então, e a gente tá acostumada, né? Acostuma a ver e tal.
meio que impossível não dar aquela analisada básica, Sim. né? E aí eu percebi que as mães, ali é lógico, né? Querendo brincar com seus filhos e tal, mas muito exaustas. Daí eu falava, gente, não, como cristã, né? Eu falava, Deus deu os filhos como herança e nos deu essa responsabilidade. É um privilégio, tinha muito claro para mim como era um privilégio a Sim. maternidade. Mas eu vi aquele fardo nas mães, né? Então, estudando sobre isso, sempre eu gosto muito de ler. Então, estudando muito sobre educação cristã, eu comecei a perceber, assim, que aquelas mães estavam... como elas estavam, assim, sem muito rumo, elas não tinham segurança do que fazer, das decisões que elas tinham com as crianças. Então, qualquer coisa que dissessem, qualquer coisa na moda, elas incorporavam ali na maternidade delas, e eu acho que isso trazia mais insegurança ainda. Porque, querendo ou não, se você não sabe onde você quer chegar, né? Qualquer caminho. Qualquer caminho serve. Então, só que assim, na educação de filhos, você precisa ter ali uma constância, né? E quando você não tem isso, porque você não sabe onde você quer chegar, vira uma bagunça. E eu via essa angústia nas mães. Falava, não é que existe um método, né? Uma maneira. Manual, né? Não existe um manual. Nós temos um manual, mas não é uma regra. Sim. Eu tenho 3 crianças e eu vejo como é diferente. Eu falo assim, quando veio a minha mais velha, bem assim, foi super tranquila. Quando veio o meu segundo filho, eu falava, gente, veio quebrado essa criança, né? Porque eu não sei ser mãe. Precisa consertar. Eu falava, eu não sei ser mãe dele. Mas Deus deu, então, ok, vamos lá. E fui estudar e tal. E comecei a perceber na prática aquilo que eu já deveria saber, que as crianças são diferentes. Sim. E que Deus manda, é algo que eu tenho percebido e tenho aprendido e tenho falado para as mães, Deus manda os filhos que as mães precisam e dá para esses filhos a mãe que eles precisam, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você trabalha na sua área com as mães, né? Sim. Das mães entenderem que Deus não errou, né? E eu acho legal pensar, Débora, assim, dentro daquilo que a gente está se propondo a falar hoje, e já trazendo um pouquinho para essa questão da minha praia aqui, né? Das crianças atípicas, né? Você imagina, se você via essa angústia e esse desespero nas mães de crianças típicas, sim. Imagina a angústia e a dor dessas famílias atípicas. Porque toda essa exaustão vem e mais um diagnóstico. Então eu tenho que dar conta de uma criança e mais com de um suas diagnóstico. Demandas físicas, né? E aí, o trabalho, a vida do lar, as rotinas, o marido e uma criança. Por exemplo, hoje, se eu pego as crianças que vêm aqui na clínica, elas têm mais ou menos no mínimo, em torno de 10 a 20 horas de terapia por semana. Nossa. Então, você imagina a mãe dar conta. Só leve trás. Eu não sou uma mãe que sai muito assim, eu fico exausta de dia que tem que leve trás e tal. E a gente mora em cidade, né, pequena. Só isso já é estressante, né? Então, eu posso... Então, você imagina a vida, e aí imagina a angústia delas ao ver todo esse... Essa salada de frutas que, né? E eu acho que isso é da era digital mesmo, né? Sim. É muita informação. Imagina, antigamente... As avós, né? As nossas mães já, mais ou menos, mas assim, as avós, tipo, aprendia ali com a vizinha, ela tinha que decidir qual vizinha do sítio que ela ia seguir, né? Mas tinha ali, não tinha muitas opções. Não tinha muito. Agora... Hoje em dia, e eu acho que isso que eu percebo, assim, que as mães estão exaustas por causa do excesso de informação, essa insegurança de não saber o que fazer, o que seguir, e aí diante de uma birra diferente do que, sei lá, a moça do Instagram falou que seria, essa mãe já fica, ela fala, não, eu não sei criar meu filho, né, e eu acho que no fundo é porque ela não sabe onde ela quer chegar, né, e principalmente não tem essa clareza de que Deus não erra. Não. Né, Carol? Deus não erra, e ele escolheu... aquele filho para aquela mãe, aquela mãe para aquele filho. Isso é algo que nos momentos que você... Lá em casa, né? Eu sempre trago, eu tento levar para o meu Instagram assim, para as outras mães, que é difícil para mim. Não é porque eu estou falando de educação de filhos, não é porque eu estou falando de obediência, de caráter, que tá tudo certo em casa. Não tá. Sim. Porque assim, o padrão não sou eu. O padrão é Cristo, tanto para mim, para minha postura diante dos meus filhos,
e da onde eu quero levar os meus filhos, né? É bem assim, venham comigo, mas não me olhe, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Lou Priolo, que ele fala assim, eu sou só um mendigo, vou ficar emocionada. Era a Carol que era pra ficar emocionada. Eu sou só um mendigo dizendo a outros mendigos aonde encontrar pão. Então não é porque os meus filhos são perfeitos, porque, gente, não são... Né? Não, e a mesma coisa eu digo da questão, né, quando a gente recebe, né, quando eu recebi o diploma de psicóloga, a gente achava que junto tinha ali uma vara de condão, alguma coisa que pudesse, né? E na verdade o trabalho de um bom psicólogo é ajudar a levar caminhos, né? Não tem fórmula, não tem, se você fizer isso, então vai dar certo. Olha, se a gente atende às vezes 30, 40, aqui, quase 100 crianças, e cada criança, dentro da sua especificidade, ela tem lá o que a gente vai ter que fazer com ela, e ainda assim, vai ter acertos, vão ter erros, vai ter... Então, a gente procura ajuda, né? E lógico, né, como você falou, eu tenho 2 também. Não tem nenhum problema emocional. Tudo Os tranquilo. filhos da psicóloga, não, zero tudo perfeito, problemas. né? Uma adolescente agora, Tô né? chegando lá. Um menino que tá achando que é pré-adolescente, com 9 anos. Enfim, e aí você vai ter cada fase, cada situação ali para estar vivenciando com eles, né? O que eu acho legal que você trouxe agora, né? Essa questão de Deus fez realmente essa mãe para esse filho. E aí, uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu converso com as famílias, né, na orientação, é que uma coisa que eu acho importantíssimo é a mãe conhecer o filho, né? Não importa quem essa criança seja, como ela chegou, né? A gente tem bastante crianças que às vezes não são biológicas, elas vêm às vezes de um contexto de uma adoção, ou uma criança que tem um diagnóstico, que veio, que nasceu ali, e aquela criança, pô, bem agora. Eu sempre pergunto para as famílias, como é que você vê seu filho? Quem é o seu filho? Porque uma coisa sou eu avaliar a criança aqui, né? E é muito interessante ver, porque mesmo aqui, né, quando a gente vai fazer lá uma entrevista, fazer uma brincadeira com a criança às vezes é completamente diferente do que ela se apresenta na casa dela, Olha que curioso. né? E aí a mãe vem, traz às vezes uma queixa, porque é isso, porque é assim. Ok, então eu vou avaliar. Aí a criança vem e ela não faz nada do que a Parece que tá falando de outra criança. Não, mas é que com você... E eu imagino que seja assim mesmo, que não é diferente em casa. Mas a gente precisa conhecer o nosso filho em diversos contextos. Quem é essa criança, né? E aí vale também para, né? A gente está se propondo a falar de crianças típicas e crianças atípicas. Então, vale ressaltar, não tem um autista igual. Então, parece que quando a gente pensa no diagnóstico, a gente põe tudo na conta do diagnóstico. Checklist. E na verdade a gente tem o checklist, né? Aqui tem o DSM, por exemplo, né? A gente usa o DSM para fazer o critério para chegar a um diagnóstico. Mas não tem 2 autistas iguais, né? Quando a gente vai fazer uma análise daquela criança, ou não tem 2 crianças que têm TDAH que são iguais. Porque elas, antes do diagnóstico, elas são crianças, e antes do diagnóstico, elas são alguém com temperamento, com personalidade, com jeitinho de ser. E eu falo que o tempero delas é muito legal, porque você tem, às vezes, crianças numa mesma família, no mesmo contexto, e completamente diferentes. E se a gente for para um berçário, a gente vai se surpreender, né? Porque você tem aquele bebezinho que aceita tudo, que tá ali, quietinho, e tá, né, tá com fome, mas ele espera mais um pouquinho. E tem aquele que já foi trocado, já deu mamar, e ele tá esguelando. No colo. No colo. Não tem mais o que fazer. Todas as possibilidades já foram feitas, mas porque tem um temperamento ali. E dentro de um diagnóstico, isso não muda, né? Então, você pega crianças autistas que são extremamente intensas, que gostam e tem crianças quietinhas. Tem crianças que têm TDAH, que todo mundo fala, não, é super agitado. A criança é introspectiva. Ela é agitada, mas ela pensa, ela é toda... Reflexivo, né?
Tipo, que é algo que você não Que você não colocaria espera na mesma numa balança. Isso, não dá pra colocar Não, porque o nesse é pacote. DCM, né? DSM, é. Diz que Não, não, então não. não, então o que a gente precisa considerar? Se a gente for para fechar um diagnóstico, a gente precisa usar os critérios. Então, a gente usa o DSM, a CID, mas ainda assim, na hora que a gente vai pensar na educação dos filhos, na educação de uma criança, esses critérios não vão ser muito considerados. Uhum. É porque cada criança tem as qualidades, e eu não vou falar defeito, né? Eu sempre Não. falo para as mães, não fale defeito, fala dificuldades. Sim, Então, tem a dificuldade da ira, que nós precisamos reconhecer que por trás do diagnóstico vai ter ali o que nós vamos nomear como pecado. Tá, isso. ele é assim e tal, mas assim, qual é o problema? Né? O que você percebe que está distante daquele norte que você sabe que Isso. essa criança deve ter? Então, ele é mais irado, ele não tem paciência, ele não tem... Ele fala de forma grosseira. E assim, isso serve para crianças típicas e atípicas, né? Então, você tem estratégias, que aí é com você, Sim. né? Vai ter estratégias, você tem maneiras e métodos de tratar com essa criança e cuidar. Mas assim, você sabe o que você precisa trabalhar para que essas dificuldades dela, né? Para que ela Sejam. cresça, amadureça nisso, para que glorifique o Senhor. Né? Então, acho que a mãe cristã, principalmente, ela precisa ter esse cuidado, apesar do diagnóstico. Isso que a gente precisa sempre falar, né? Apesar do diagnóstico, o que você mais deseja para os seus filhos? Eu desejo filhos que temam ao Senhor, Sim. né? Então, ali, é a ira. Opa, peraí. Tá, tudo bem, meu filho, eu sei ali, né, que você pode ajudar muito mais nisso. Eu sei que tem algumas coisas que vão fazer a criança explodir, então você não faz, né? Então, assim, seriam as estratégias. Mas, assim, ele ainda precisa entender que se irar não é certo, que ele precisa ter paciência. Ele ainda precisa entender que tudo bem ele não gostar de uma coisa, mas falar de forma grosseira não é certo. Ele precisa, né, palavras agradáveis, né? Isso agrada ao Senhor. Sim. Então, acho que a mãe precisa sempre não pode esquecer aonde eu quero chegar com ele. Então, os meios que eu vou usar, né, seja ali a terapia, seja as estratégias que forem, enfim, é ali que eu quero chegar. Então, né, isso vai dar segurança para a mãe, inclusive quando alguma coisa der errado, opa, será que eu preciso mudar a estratégia? Ou eu que preciso enxergar melhor? E acho que até uma coisa legal que eu acho que a gente vê muito nessa questão da educação de filhos, por exemplo, se a criança tá irritada por algum motivo. Ah, ela tá com fome. Ah, ela tá com sono. E a mãe que tem, às vezes, uma criança atípica pode dizer assim, ah, não, mas ela tá desregulada. E sim, se desregular, tá dentro do pacote do autismo. Na verdade, tá no pacote de todos, né? Porque eles se desregulam, né? Essa questão da regulação é uma coisa importante que a gente precisa ensinar para as crianças, né? Uma coisa que eu acho engraçado, tem até alguns filmes que tentam mostrar essa questão das emoções. Elas estão até aqui, né? Pra gente não esquecer dela. Elas são humanas. As emoções é o que a gente tem de mais humano, né? O cachorro, ele fica feliz lá, ele tá alegre, mas ele não tá sentindo a emoção como a gente sente. A emoção na gente é diferente, ela se manifesta no corpo. Uma ansiedade vai gerar batedeira, vai gerar um batimento cardíaco diferente, uma sudorese, vai deixar você mais agitado, e isso acontece também com as crianças, porque eles também são humanos, né? Eles estão na espécie. Então, a gente precisa ensinar para eles que essas emoções existem, né? Então, a criança, quando começa a perceber as emoções, quando as emoções começam a ficar mais evidentes, todos nós já nascemos com elas, né? Mas quando elas começam a aparecer mesmo, a gente precisa dizer, olha, o que você está sentindo é raiva. E tem coisas que você pode fazer e tem coisas que não, né? Então, a raiva, quando ela vem com tudo mesmo, né? É uma coisa que o sangue é físico. O sangue aumenta, né? A corrente sanguínea, o sangue... Pupila dilata, o coração bate mais forte, você vê o rubor, né? Que tem crianças, que sou branquinha, já ficava logo... né? E aí, o que fazer com isso, né? Então, e interessante dentro da psicologia, né? Acho que é legal a gente trazer, porque todas as emoções, elas são importantes, todas. Só que todas elas, em escala
demasiada e sem uma regulação, ela causa problemas psicológicos. Então, por exemplo, a ansiedade, ela é importante para a vida. Eu saber que eu tenho coisas para fazer, me organizar e me preparar para elas, ela é importante. Nossa, Carol, mas a ansiedade é importante? É. E que foi criada por Deus, né? Sim. Inclusive para que ansiemos pelo Por ele. bem, pela eternidade, para quando tudo Mas a acabar. ansiedade demasiada, você pode ter Que é uma o desregular, TAG. está desregulada. Isso, é um transtorno ansioso generalizado. Por que eu tô ansioso demais, né? Ou gerar um pânico, por exemplo. Mas o que eu fico sempre pensando é, o que a gente pode, principalmente com as crianças, o que a gente pode fazer antes? O que a gente pode ensinar para essas crianças e... Dar ferramenta para eles, né? Para lidar com essas Isso. coisas. Você sabe, Carol, eu nem sei se você lembra, que uma vez eu falei que o Vitor tava tendo tanto de Sim. medo e tal, e você falou, você precisa ensinar o nome. Hoje é muito comum isso, mas isso, sei lá, há não, ninguém falava. acho que uns 3 anos não falava. Não. E eu lembro que eu mandei um áudio desse, falou, É. não, você precisa ensinar pra ele o que ele tá sentindo, né? Eu falo disso há muito tempo. Ah, que legal. Olha lá, tá vendo? E aí, foi uma vez que a Rafa foi pro acampamento, que a gente tava até comentando agora há pouco, e ele tava com saudade da irmã, só que ele não sabia falar. E ele tentava me falar do que ele tava sentindo físico. Ai, mãe, eu não sei. Ele falava até do ombrinho. Meu ombrinho fica só baixo. Ele falava, eu tenho uma vontade de chorar, mas eu não sei. Eu falei, filho, você tá triste de saudade da Rafa, Isso. né? Conforme ele foi falando ali, e ele... tipo, acho que é isso, né? E é chorou. legal a gente pensar, né, que assim, às vezes nós, como adultos, não sabemos lidar direito com as nossas emoções. Quem dirá alguém que tá aprendendo. Então, é lógico, a gente sabe que tem limites, né? Que a gente precisa, depois de ensinado, a criança precisa aprender com isso. Mas a gente vai ter crianças que vão ter mais medo, por exemplo. Tem algumas idades que esse medo acaba ficando mais complicado, né? Como eles fantasiam muito, então, às vezes, o medo fica exacerbado por conta da fantasia. E eu acho que talvez, né, pensando nas mães que estão ouvindo a gente agora, esse limite do quanto eu ensino e de quando, às vezes, eu preciso dar uma ordem, chega, né? Você tá... De repente, sei lá, uma criança que tem muito medo à noite e que toda hora quer ir dormir na sua cama, né? Quer dormir junto com o pai e com a mãe. Isso precisa ter um limite, né? Então, como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Eu vou ensinar, eu vou levar versículos que ajude essa criança a entender biblicamente, inclusive, pedir a ajuda de Deus, né? Então, estamos falando aqui também para famílias cristãs, então... Mas ensinar a criança e também colocar o limite, né? Eu não tô dizendo aqui que a gente põe tudo na conta da emoção também. A gente precisa, talvez as mães falem assim, tá, vocês estão falando tudo isso, mas como é que a gente faz, né? Como é que a gente ajuda os nossos filhos? Acho que uma coisa importante que a gente já falou aqui é conhecer bem os nossos filhos, porque o que serve para Rafa não serve para o Vitor, o que serve para Sara não serviu para o Pedro, o que serve para o Pedro não serve para Sara. Então, não tem receita de bolo. Conhecer a criança é importante. Eu acho que uma ilustração legal, veja, se tiver errado, né? Você vai poder corrigir. Mas que é a do painel do carro, né? Tipo, o painel do carro, as emoções é tipo isso mesmo, né? São as luzes que acende lá e não é o problema em si. Não. Mas ele vai dar sinal de algo que você precisa ir atrás para consertar antes que quebre, dê problema de verdade, né? Então, eu acho que é mesmo. A mãe precisa ser intencional. E uma coisa que é bem importante da gente falar, que Deus, ele criou a instituição familiar, né? Então, principalmente ali, a gente tá falando de mãe, para mães e filhos, né? Deus criou de forma perfeita essa dependência que a criança tem da mãe, né? Essa dependência natural mesmo, o aleitamento, né? Então, ali, a amamentação, querer ouvir a voz da mãe e se acalmar no colo da mãe, tudo isso, né? E nós precisamos enxergar isso como um presente mesmo de Deus, e o que eu falo sempre, né, para as mães, é que nós temos aí um presente que Deus nos deu, que é a janela de influência. Que até os 7 anos nós somos, mais ou menos até a idade da razão, né? Então vai ali de 7, enfim, né? Vai mudar de criança para criança. Que nós somos as maiores influências que os nossos filhos têm. Então, assim, o que nós temos feito com esse presente que nós recebemos de Deus, né? Sim. Olha quanta coisa que a gente pode ensinar e ajudar os nossos filhos a lidarem,
Porque emoção, como você falou, vai ser uma coisa que eles vão lidar pro resto da vida, né? Ansiedade, medo, Sim. né? A gente tem mania de falar que tem algumas emoções que são ruins, mas não é. Quando a gente Não. pensa que Deus deu todas, né? Assim como você falou, nós precisamos aprender a lidar, ser exemplo para os nossos filhos, né? E ensiná-los a lidar com essas Eu coisas acho que também, né? até às vezes trazer, né? Agora eu tenho uma filha adolescente, eu posso dizer, né? Trazer que assim, filha, acontece comigo. Eu vivo isso. Então, assim, é possível a gente viver com isso, Uhum. né? Sem ferir alguém, sem descontar em alguém. E como lidar, né? Isso, então, olha, Isso. tem horas, filho, e tem técnicas, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar. A gente não vai aqui trazer elas agora, mas tem caminhos. E tem situações, às vezes, que passam. A gente sabe dentro, né, dos quais, às vezes tem que buscar ajuda mesmo. Às vezes precisa fazer uma avaliação mesmo, você entender o que mais que está acontecendo. Olha, eu estou ensinando, eu estou fazendo, eu sou intencional, como você falou, mas, Carol, parece que Tá faltando alguma tá coisa. faltando Será que eu alguma não tem alguma coisa. coisa que eu não tô enxergando, né? Talvez Precisando seja a hora de de olhar de fazer fora. isso, talvez seja a hora de fazer uma avaliação, de entender se não tem alguma coisa a mais. Às vezes você tem o olhar de outras pessoas também, né? A criança está em outros contextos. Uhum, E aí você fala, poxa, não é só aqui em casa, né? uhum, E aí, às vezes, você precisa fazer. uhum, Mas ainda assim, tá, eu tenho um diagnóstico, isso não diz totalmente quem é meu filho, uhum, né? O diagnóstico é mais uma questão que eu vou ter que tratar e ajudar e trabalhar. uhum. Mas isso não tira a responsabilidade que é da família, Uhum. né? Eu acho que Tem isso uma é. coisa importante, sim. Uma vez, eu não lembro, acho que foi a Rafaela, minha mais velha, que perguntou. Ela falou: ai, mãe, por que que tem criança que faz. Ai, eu não lembro o que que foi, que faz barulhinho com a boca. Foi alguma coisa assim, ela Hum, era mais nova, né? Eu falei: ah, filha, sim, ela age de formas diferentes, né? Seu irmão sim, grita, né? Ele levanta o braço e tal, age de forma diferente. Ou teve vezes que ela perguntou: ai, mãe, por que que existe isso? Né? Eu falei: é um mundo caído mesmo. sim. Por causa do pecado, tudo foi desconfigurado, né? Então eu falei: a mamãe usa óculos. Se eu não usar óculos ou lente, igual eu tô agora, eu não vou enxergar nada. Pra mim já era melhor eu não sair de casa. Tem gente que tem outros problemas, tem que cuidar da pele, tem tanta gente que tem problemas Uhum, sérios, né, com pele. Deus fez assim e apesar, né, do diagnóstico para tratar coisas no coração, sim. né? Ou da pessoa nem sei se a gente pode colocar aqui, como o Paulo falava, né? É o espinho na carne, é algo que Uhum, vai ter que lutar a vida inteira, mas no fim das contas, é, nós precisamos lidar com entender que Deus nos deu, né? Isso para que nós tratemos questões do coração, que eu acho que é importante, né? sim. Porque senão é o que você falou, às vezes põe na conta do diagnóstico e acaba sendo bem confortável, né? É, Tem é. muitas mães que falam, é E não assim. E nem resolve. é, né? Porque agora é o Não, diagnóstico de internet, né? O tem bastante. Instagram, o Google dá diagnóstico para todo mundo e você põe na conta, né? Tem esse outro lado também, né, Carol? Que eu Uhum, imagino que você deva lidar ali com muitas questões como essa, né? De que põe sim. ali na conta e você fala, não, peraí, tá, mas assim, por causa disso. Tá. Bom, falando de algumas questões então, Débora, a gente abriu, né, caixinhas lá no meu perfil e no seu. A gente vai tentar responder algumas aqui, tá bom? Vamos começar com o caderninho, então. Eu- Ó, que fique claro, né, que tudo que a gente fala aqui, estamos arranhando o assunto, né? Estamos conversando só a superfície do assunto, assim, Sim, né? sim. Porque, nossa, pra mim é o universo, muito gostoso de aprender. Vamos lá, então, ó, uma que eu recebi aqui. Como identificar um problema do TEA com um problema de comportamento? Acho que essa é meio clássica, Tá. né? Assim, tipo, Acho que legal você. primeiro, Vai. né, Dezinha, falar o que é TEA, né? Acho que pro meu público talvez seja mais tranquilo, mas TEA é o transtorno do espectro autista, né? Então, as crianças que fecham um diagnóstico, né, fecham os critérios clínicos para ter um diagnóstico, tem então o TEA. Tá para cair por terra, mas ainda não, ainda Hum. tá valendo aí. Os níveis, né? Você tem nível 1, 2 e Ah, é? 3. Por quê? Aí, talvez não tenha mais, justamente pelo que a gente estava falando, como a criança é única, Hum. mesmo aquela criança, às vezes, ela é nível 1, então é tranquilo. Não Ah, é. tipo, ele precisa disso. Tanto faz essa Isso. criança o que ela precisa disso. É. Então, a ideia é a gente entender exatamente o que cada um precisa Hum.
Hoje essa ideia do suporte é importante pra gente, porque ajuda a gente a pensar o quanto aquela criança precisa de um auxílio na escola, o quanto ela precisa de suporte para realizar algumas atividades. Uhum. Mas é que o que estava acontecendo muito é que, então o nível 1 é tranquilo, não tem problema. E na verdade não é assim. Uhum. Né? Uma criança com nível 1, ela precisa de suporte também para algumas questões. E tem algumas características, principalmente do nível 1, que ficam mais evidentes. Por exemplo, a rigidez cognitiva, que é muito comum nos 3, mas uma criança de nível 3, que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, ela vai ter uma questão de rigidez natural. Ela não vai conseguir, às vezes, entender algumas coisas. A de criança de nível 1, você espera que ela entenda. E às vezes não considera que, peraí, mas não é que ela não entendeu o meu comando. É diferente. E eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas ela tá falando da questão do comportamento. Ela tem mau comportamento, é isso? Eu acho que é como diferenciar se é TEA ou é um problema de comportamento. Tá. Tem alguma coisa assim que Não, é muito específico? É muito claro pra gente, né? Porque assim, o TEA, ele tem uma questão na interação. Por mais que a criança tenha um comportamento inadequado, ela faça... A gente tem que ver como que essa criança interage com os outros. E não pode ver um caso isolado, né? Nunca é um caso isolado. Não. Então, às vezes, se a criança é muito pequena e o único convívio é na família, é legal observar como que é a interação dela com a mãe, por exemplo. Só reage no choro, só gritando, só, sei lá, se jogando no chão. Então, a gente precisa ver, porque pode ser até assim. E pode ser também um problema de comportamento. Mas se você já fez tudo aquilo que é possível, às vezes é uma rigidez. E na rigidez você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir. Mas em ambos os casos você vai ter que dizer, meu filho, né? O limite é você que vai dar, né? O que eu acho que é importante, que eu sempre falo para as famílias aqui mas então é a rigidez. Então tá tudo certo. Então, mas ele precisa melhorar. Lembra do seu padrão, o norte, onde que você quer chegar, né? Então, ok, tem a rigidez, tem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, a questão visual ajuda muito a criança que tem a história social. Então, você quer explicar alguma coisa para a criança que ela não está entendendo só você falando com ela. Você percebe que a hora que você conversa com ela, ela tá ali turrona, não, eu quero entrar naquela sala. Por exemplo, aqui acontece às vezes. A criança é atendida sempre na sala 2. E por algum motivo ela vai ser atendida na sala 4. Ela não quer ser atendida na sala 4. Ela se joga, ela chora. O que pra gente parece frescura. Fala, não, é birra. Fala, nossa, é uma frescura. Para eles, tem uma questão importante da rigidez. Eu sempre entrei aqui. Então, o que a gente vai trabalhar? Primeiro, previsibilidade. Olha, essa semana a gente vai numa outra sala. Mostra a foto da outra sala antes para essa criança. Isso ajuda demais. Pode ser que ela ainda chegue aqui e fala, mas e a sala 2? A sala 2 vai ficar lá? Outro amigo vai lá. Mas nós vamos aonde? Olha aqui a foto. Que sala nós vamos? Ai, na Carol, sala 4. tem que ser muito boa pra fazer isso, né? Arrasa. Então, assim, tem como a gente ajudar. Mas ainda assim, a gente não pode esquecer que essa rigidez também tem um comportamento ali que precisa ser... A gente sempre tem que pensar em melhorar. Eu falo para as mães, às vezes, que têm angústia, assim, no sentido, mas, Carol, então ele vai ser sempre essa pessoa que vai ser, sim, mas a gente vai conseguir flexibilizar algumas coisas para ele, com a história social, com previsibilidade, porque o mundo tá aí, as mudanças vão acontecer, vamos dizer que essa criança vire um adulto, vai virar, e vai trabalhar. E um dia eles vão mudar ele de lugar. Ele vai ser promovido e vai para uma sala nova. Não, mas eu não quero. Daqui eu não saio. Daqui ninguém... Então, tem coisas... oferecer ferramentas para que ele saiba fazer isso. E Carol, a gente precisa ter, no fundo, você falou, ele vai ser sempre essa pessoa, turrona. A gente esquece um pouco de como nós somos, né? Sim. Porque... Fala pra mim, um exercício que eu sempre falo pras mães, o pessoal aqui falou, não, a galera aqui não, viu, acho que é só meu e seu só, Carol, mas tá bom, a gente assume, vai, né, quantas vezes nós sabemos o que a gente tem que fazer e não faz, né, e assim, é uma coisa que eu sempre falo pras minhas mães lá,
O exercício que nós precisamos fazer é lembrar como Deus, que é nosso Pai, nos trata, mesmo nós errando a gente já sabe o que tem que fazer. A gente sabe, nem sabe o versículo decor, sabe que não é pra ficar ansioso, sabe que não é pra mentir, sabe que é pra, né, o que é pra fazer. E a gente faz todo dia? E não faz, e a gente só não dá birra, a gente não se joga no chão, né? E olha como Deus sendo... Olha que às vezes até a birra a gente faz. Ou a gente faz por dentro, mas não aparece, né? Sim. E a criança, ela demonstra, né? Tem essa transparência. Porque socialmente não é aceito, mas pra criança ela não entendeu ainda. Isso, né? Que é o adestramento social, assim, você não vai fazer porque vai ficar feio pra você. Mas assim, e como Deus nos trata? Né? Deus não desce fogo do céu, né? Não dá chilique, não surta, não fala, pra mim já deu. Deus não faz isso, ele continua nos amando, né? Continua derramando misericórdia, graça. Essa é uma palavra, né? A cultura da graça, ela precisa estar na casa, né? Ser a atmosfera da casa dos típicos e dos atípicos também, né? Então, a gente olhar como Deus nos trata, nos ajuda a tratar o nosso filho da mesma forma. Puxa, ele errou, é uma dificuldade dele. Eu preciso derramar misericórdia. Na palavra misericórdia, ela tem esse significado de coração na miséria do outro. Tipo, é uma dificuldade dele, do meu filho, essa rigidez, vai ser sempre assim. Tá, mas e como que eu posso derramar essa graça, né? De ajudar, de estar ali, de saber que talvez eu não tenha a mesma dificuldade que ele, mas eu tenho outras. E como eu gostaria de ser tratado. Né? E como Deus me trata, eu acho que esse é o principal exercício. E legal, né? Pensar que, por exemplo, a gente às vezes tem... eu falo que o autismo, como ele tem um funcionamento diferente, algumas coisas são muito legais, assim, com eles também. É difícil um autista mentir. Porque eles são muito... A justiça é muito aflorada, eu imagino. Eles são corretos. Eles têm essa coisa de é assim, então é assim. É lógico que eles aprendem. Olha como é interessante isso. Eles aprendem. Às vezes eles se entregam. Uma manipuladinha. Mas eles percebem. Se eu falar isso, a tia Carol vai ficar feliz comigo. Né? Vou trocar. Então, eles também têm. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar para a criança e não para o diagnóstico. E dentro daquilo que ela perguntou aí, né? Eu acho que talvez essa seja a maior angústia das nossas mães, das mães atípicas. O que é comportamento e o que está na conta do diagnóstico. Então, eu sempre falo uma coisa que é importante, assim. E as nossas crianças, elas se desregulam por conta disso, né? Então, elas entram em crise, às vezes, elas choram, elas ficam... demoram, às vezes, a voltar. Então, não é fácil para as famílias, né? Mas o que elas precisam ter em mente? Comportamento, depois de você conseguir manejar, melhora. Crise, não. A crise, ela toma conta da criança e é difícil você trazer de volta. Então, as famílias precisam ter, lógico, esse olhar. E mais que isso, começa num comportamento. Sempre. Então, se eu consigo manejar bem aquele comportamento ali, colocar o limite certo, fazer isso várias vezes... Antecipar o problema. Antecipar. Isso vai diminuir a criança, escalonar, que a gente chama, e aí ter uma crise. Que seria o explodir, né? O que seria que a gente fala de crise, a criança... Porque daí tem a questão sensorial. Isso que a gente sente na pele da emoção, para o autista, por exemplo, e para algumas questões, por exemplo, até do TDAH, tem uma questão de uma sensibilidade da pele muito maior do que as outras crianças, do que as outras pessoas. Então, isso vem mais forte mesmo. Né? Então, às vezes, eles sentem que tem muito... como se a cabeça ficasse cheia de barulho, se aquela coisa tomasse conta deles. Então, é lógico que tem que ter um olhar diferente. Mas não pode esquecer que ali tem uma criança. Né? Senão... E depois, talvez... isso serve, né, para as crianças típicas também. Ninguém aprende a nadar em alto mar. Né? Não é na hora da crise que você vai ensinar alguma coisa, na hora, né, que o comportamento tiver. Todo mundo aprende a nadar na piscina, né? E depois vai pra praia e a mãe libera pra ir pro mar sozinho, né? Então, talvez seja em outro... Você detectou o problema, né? Detectou, olha,
que seja, usando ali as estratégias, né? Isso fez com que ele tá... Então, eu vou antecipar esse problema. Eu conheço meu filho, né? A mãe intencional, ela conhece o filho, ela sabe quais são as dificuldades, sabe quais são os momentos, né, que ela vai... Enfim. E você pode antecipar, ajudar a criança, né? Fazendo perguntas para a criança. Olha, daqui a pouco a gente vai em tal lugar. E quando chegar lá, como que tem que fazer, né? Pode fazendo perguntas para a criança ir sabendo se virar. Que é aprender a se virar para quando ela estiver sozinha, porque a mãe não vai estar o tempo todo, né? Eu acho que essa é uma angústia da mãe também, né? De como esse filho vai estar sozinho. Na vida adulta, na adolescência. Eu acho que é uma dificuldade também. Então, o que a gente pode fazer é oferecer ali ferramentas para essa criança, né? E uma coisa que enquanto você estava falando, que eu achei muito interessante, é assim, olha só, a gente está olhando ali para a dificuldade da criança, mas a gente precisa aprender a ver beleza. Sim. Né? Nesses casos, por exemplo, tudo isso aconteceu por causa de repente, uma honestidade da criança. Né? O autista, ele tem, né, muito claro essa transparência dele, que é algo que nós não temos. Né? Como a gente é tantas vezes falso, quantas vezes dissimulado, manipulado. Isso é tão natural na gente, e olha que bonito que é de ver, Uma né? das perguntas que eu recebi é, meu filho, ele fala o que vem. Então, por exemplo, tá passando em algum lugar e ele faz um comentário da careca de alguém, ou porque é uma criança atípica, e como que eu posso ajudá-lo? Então, a gente vai ensinar habilidades sociais. Então, para as nossas, a gente ensina essas coisas para todas as crianças. Sim, meu sobrinho tem umas histórias muito engraçadas. Não é? Mas a criança atípica vai precisar de mais ensino e de constância nesse ensino, né? Nós vamos fazer isso várias vezes até que essa treino mesmo, é um hábito, né? Hábito é aquilo que você faz tantas vezes que aquilo torna parte de quem você é, né? E vai contra a sua natureza. Então, a sua natureza é fazer isso. O hábito é uma ferramenta que você tem de fazer diferente, né? Um caminho diferente. Treino mesmo, vai fazer várias... E é possível, né, Carol? Sim. Legal. Sim. A gente vê aqui crianças que chegaram de um jeitinho e hoje tem completamente... Entendem, até pensam... Esses dias eu conversei com um menininho aqui, ele falou assim, ô tia, eu vi uma moça, mas eu não falei, viu? Tipo assim, que ele achou que ela estava grávida, mas ele não tinha certeza. Num outro tempo, ele ia virar e ia falar, né? E aí eu falei pra ele, às vezes a pessoa tá grávida, mas às vezes não. Então a gente não pode falar sempre. Se perguntar se tem nenê na barriga, né? E aí ele falou, eu pensei, tia, mas eu não perguntei, porque eu não tinha certeza. Então ele aprendeu uma habilidade nova, uma habilidade social. E uma vez aprendida, né, Carol? Não é? A gente espera que isso vai, às vezes pode acontecer. Na criança atípica pode acontecer, e no típico também. Também. Né? Imagina, se fosse fácil assim, né? A gente fala uma vez que acostumou, né? Se depois da habilidade instalada nunca mais acontecer. Quem somos nós, né? Até a gente mesmo erra. Ó, outra aqui. Acho que essa deve ser a dificuldade, hein? De muitas casas. O que fazer quando a mãe põe limites e o pai deixa... né? Eita, nós que não é... Eita, e o contrário também, né? Já conversei, só oração. E aí? Eu acho que uma coisa que é importante, a gente fala bastante com as famílias aqui também, é ter precisa estar coeso, né? Precisa ter um mesmo objetivo. E aí, isso serve para crianças típicas e atípicas, mas aí eu vou fazer um porém. Eu acho que no caso das crianças atípicas, primeiro a gente tem uma questão importante que às vezes os pais puxam o carro. Isso é muito triste. Homens. Homens, né? E as mães acabam ficando sozinhas na criação, na educação e no corre-corre do dia a dia dessas crianças que não são fáceis. Isso às vezes acontece mais mesmo. Talvez por medo, talvez por não conseguir lidar com o diagnóstico, enfim. Mas eu entendo que qualquer situação de crianças típicas ou atípicas, essa união, essa conversa... Equipe, né? Isso. Tem que trabalhar juntos, né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu queria alguma coisa, eu perguntava pra minha mãe, se ela falava não, eu corria perguntar pro meu pai, né? Porque vai que cola. E aí eu me lembro meu pai, na toda a mansidão dele, ele falou assim, ô bem... em casa era o contrário, né? Eu usava a minha mãe. O que você respondeu? E eu falava assim, não acredito, me pegou. Então, o que eles precisavam? Eles talvez não tivessem conversado sobre tudo que eu poderia perguntar, mas perguntou alguma coisa,
Eu não sei o que ela Você respondeu. já falou com a sua mãe? Né? Então assim, ele sabia, né? Porque ele viu. Uhum. Eu falei que não, então é não. Eu falo, mas pai, se a sua mãe disse não, eu não sei nem porque você perguntou pra mim. Isso ensina tanto pra criança, né? Isso faz entender assim, olha, nós somos um Isso. e nós Uma estamos juntos na segurança. sua vida, né? E aí eu fico pensando que nas crianças atípicas, mais ainda, tá? Uhum. Talvez, nem sei se eu posso falar mais ainda, porque eu acho que pra todas é igual. Mas eles precisam mais ainda dessa segurança, eu acho, Porque né? eles precisam dessa questão da constância, de Uhum. ser várias vezes da mesma forma Uhum. para aquilo se tornar habilidade. Uhum. Então, se a mãe faz de um jeito e o pai faz completamente diferente, e até se um terceiro faz mais, né, sei lá, fica às vezes com uma Avô. empregada ou com uma avó e faz muito diferente, para eles isso causa confusão. Uhum. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Uhum. Olha que. Carol, uma dica que eu sempre dou para as mães é assim: pega, mãe, pai, uma folha de papel, de verdade, gente, literalmente, uma folha de papel e escreva lá quais são os valores inegociáveis para a família de vocês. O que para vocês é inadmissível que aconteça. Uhum. Então, assim, bater na mãe, gritar com a mãe, é claro, né, que pode ser que aconteça em momentos de crise, mas assim, Mas quando dá para ensinar, sim, que né? não Que não pode, pode. né? Não é porque fez que tá certo, né? Sim. Então, bater na mãe, o gritar, virar as costas quando a mãe tá falando, enfim, Uhum. algumas coisas, né? Ou perguntar se a mãe Ombrinho. já falou, inclusive se a mãe já falou e perguntar pro pai, né? Não é porque a criança tá fazendo, Isso. né? Que ela tem que entender que não, que ela tem que confiar no que a mãe fez. Enfim, valores negociáveis. Escreve lá, pai e mãe vão escrever. E quais são os valores da sua família? Que trate o outro com amor, enfim, cada família vai ter o seu. Porque quando a gente faz isso, nos momentos em que isso acontecer, que às vezes a gente, nossa, a criança fez alguma coisa ali, você até fica, né? É pega de surpresa, às vezes quando tá com outras pessoas, a gente não sabe como agir, porque vem aquela vergonha aí de ter feito em público e tal. Sim. E isso ajuda, porque vem na mente, você tem muito claro. Isso não. Pera, opa, bater na mãe não. Para tudo. E você parar, né? Quando você tem ali esses critérios, o que é importante, você vai parar o que você tá fazendo e validar, a criança vai aprender. Falar, passei do limite. Né? E tanto a minha mãe quanto meu pai. Isso aqui é inadmissível, de verdade. Isso eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Legal. E a gente sabe que quando é feito várias vezes, acaba... Vai acostumando, vai né? acostumando. Vai entendendo, Sim, isso mesmo. é um treino. Ó, mais uma aqui. O método ABA ajuda? Você que vai falar Vamos melhor lá. do que eu, vamos ver. Primeiro, acho que tem uma coisa bem importante. Não é método, tá? A gente vai falar muito disso aqui. Tá. ABA é uma ciência, tá? É a análise aplicada do comportamento. E a ABA, ela serve para qualquer contexto, mas ela tem muita aplicação, muita aplicabilidade para as crianças que são atípicas, né? Para qualquer situação. Então, tanto o autismo, que é mais comum hoje, se fala mais, né? Porque como a gente tem tido muitos diagnósticos, a gente acaba usando mais a deficiência intelectual. Eu trabalhei muito tempo numa instituição aqui na cidade, a gente trabalhava com ABA, né? Que é o que mais funciona. Então, o ABA, na verdade, a análise do comportamento, ela vai fazer uma análise dessa criança, uma análise dos comportamentos dela. A gente vai entender quais são as potencialidades dessa criança e quais são as dificuldades ou as barreiras que ela tem no comportamento. E aí a gente vai criar um programa para essa criança. Por exemplo, eu quero ensinar a minha criança a chegar no lugar e falar oi. Vamos pensar uma criança não verbal, porque nós estamos falando de crianças atípicas, né? Então, uma criança não verbal, ela vai chegar num lugar e ela precisa falar oi para as pessoas. Então, todas as vezes que ela entrar num lugar, a gente vai falar oi, né? Ou ela vai poder, ou ela vai mostrar, ou se ela tiver com o comunicador dela, ela pode apertar oi. Mas isso precisa ser treinado, porque como a gente está entendendo que são crianças, os autistas, por exemplo, que eles não querem essa interação. Então, nossa, a gente faz noção. tem criança que chega e já chega, mas o autista ele não quer. Então, ele entra no lugar e ele vai passar. Então, a gente vai ensinar ele que socialmente, quando a gente chega no lugar, a gente precisa falar oi. E a gente vai fazer isso repetidas vezes até que essa habilidade se instaure ali na criança. E daí a gente vai generalizar. Vamos pensar. Eu ensinei ele a falar oi aqui, chegando aqui na clínica e falando oi pra mim aqui na sala. Depois eu vou ensinar ele a falar oi
na escola, na igreja, se ele frequenta a igreja. Na hora que ele chega na clínica, lá na recepção, ele vai falar oi. Aí a gente fala que isso foi generalizado. Então, esse comportamento agora está adquirido e ele foi generalizado. Ele faz comigo, ele faz com a mãe, ele faz na escola. Ele aprendeu essa habilidade, né? Então, eu tô falando do oi, muito simples, mas a gente faz isso até com o comportamento, por exemplo, de aprender a ler e escrever. Então, a gente Funciona. funciona. Funciona, de fato, Né? funciona. A gente consegue diminuir, inclusive, com trabalho bem feito de análise do comportamento, diminuir as crises disruptivas que a gente chama, essas questões de comportamento por conta da rigidez e tal, a gente consegue melhorar muito, principalmente esses comportamentos inadequados, às vezes, que a criança tem, que às vezes é a forma que ela tem de mostrar que ela não quer, de mostrar que ela quer. É a forma de se comunicar. Então, a gente precisa ensinar a forma correta de se comunicar. E como às vezes eles não têm o verbal ou eles não conseguem por conta da interação, a gente vai ensinando eles os padrões de comportamento que são os considerados adequados, vamos pensar assim. É mais uma questão assim, ó. Se você teve um comportamento... Até comportamentos inadequados podem ser reforçados. Então, se um dia eu cheguei e falei firme com alguém, mas eu fui até meio ríspida, não fui tão amorosa... Não, você tá certa, você tem que fazer assim mesmo. O que vai acabar acontecendo? Você vai fazer isso outras vezes. Ou se você conseguiu o que você queria, puxa vida. Você vai manter o comportamento. Então, a ideia do reforço, né, é aqueles comportamentos que são adequados por conta do reforço, eles vão ser mantidos. E aqueles que são inadequados, a gente vai, não por punição, mas a gente vai tentando ensinar com outra manejo, via, né? ensinar Outra via. isso, ensinar coisas, habilidades melhores do que aquela. E aí que as famílias às vezes erram, porque às vezes reforçam o inadequado sem perceber. Então a criança chora, todo mundo acha bonitinho, ele chora, ele é tão bonitinho chorando. E aí a criança pede tudo chorando. E eu não tô falando só de criança típica, não. Mas isso acontece. Às vezes a criança faz aquela carinha, né, pra avô e pra avó. Você até pede pra filmar e filma pra eu fazer. Você tá ensinando a criança a manipular. As fonos falam muito. Quando a criança fala errado. Tem coisa que a criança fala errado e que é a coisa mais linda do mundo. Não, eu falo, tem palavra que eu falo, não. Não tem palavra que é coisa... É mais bonito eles falando errado do que certo. Só que a gente acaba com isso... reforçando o inadequado e se mantém. A criança vai falar, não, mas é bonito eu falar errado. Ela até sabe a palavra correta, ela fala, mas... E tem criança que usa, inclusive, em certas situações, ela fala como um bebê. Porque de alguma forma aquilo funcionou de algum jeito. Que legal você falar isso. Essa é a análise do comportamento. Tá, uma psicóloga cristã que manja muito do assunto falar isso. Eu acho que é legal da gente pensar, ok, tem a questão da filosofia, mas tem aquilo que a gente chama de graça comum, né? Que Deus dá inteligência para o homem. Poxa vida, quando você vai fazer cirurgia, você não pergunta se o médico, qual igreja você vai, não é mesmo, e tal. Então, assim, uma coisa, e também, eu não quero falar aqui que a gente não tem que pensar nessas coisas, né? Eu gosto muito de falar sobre cosmovisão, sobre filosofia, a gente tem que estudar mesmo. E eu acho que nesse aqui, o que você trouxe, né, nessa polêmica que eu nem sabia que existia, né, mas para tudo tem polêmica hoje, né, mas para todas as coisas, método de educação de filhos, objetos, coisas, né, que a gente usa, brinquedos que usa, que a criança usa ali e tal, ou sei lá, Montessori, vou colocar aqui. Por trás daquela criação, aquilo que foi criado, seja a ideia, seja o objeto, tem uma mente pensante. Essa mente pensante, ela tem uma filosofia, né, de vida, que vai responder as perguntas da vida dela e baseado nisso, na cosmovisão dela, que é a interpretação que ela tem do mundo, ela vai entender, eu vou criar isso porque eu entendo que eu vou chegar com esse objetivo. Você, né, mãe cristã, que entende isso... Você fala, bom, eu quero chegar aqui. Mas porque a graça comum faz com que Deus use para a glória dele aqueles que não conhecem, né? Então você pode muito bem, através assim, pensando na sua cosmovisão, onde você quer chegar com essa criança, usar essas ferramentas. Mas não com a finalidade que a pessoa, né, quando criou, tinha a ideia que ela tinha por trás. Então, assim... É como qualquer outra coisa. É muito legal. E hoje, na verdade, a análise do comportamento é a única
ou uma das, né, dentro daquilo que a gente tem hoje, talvez a que mais cientificamente a gente tem comprovação de eficácia. Tem muita coisa sendo vendida hoje no mercado, tem muita coisa sendo prometida de forma até errônea, né? Então, eu já vi até questões, por exemplo, de medicação para curar. Não tem cura o autismo. Mas eu acho que deve ter mãe que cai, né? Como eu tava falando no começo, né? As mães são nós somos uma geração tão imediatista, né? Que tudo é a um clique, que quem prometer resultado mais rápido, né? E não tem, né? Porque, na verdade, é um funcionamento. Então, quando a gente pensa em crianças atípicas, uma deficiência intelectual, um TDAH, enfim, né? O autismo mesmo, é um funcionamento. Então, isso não vai mudar. É o jeitinho dessa pessoa funcionar. Então, a gente vai conseguir melhorar comportamentos, melhorar algumas questões socialmente, mas ela não vai deixar... Não tem cura, né? Não tem cura. Ô, Carol, eu acho que a gente já tá recebendo olhares aqui que a gente já tem que terminar, né? E eu acho que uma coisa... Você falou agora, assim, né? Tem um versículo... Ai, puxa vida, Provérbios 25... Eu acho que é 25, se eu não me engano. 12, já não sei mais. Mas enfim, que diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Isso. Disciplina, quando às vezes a gente pensa nessa palavra, só pensa ali, sei lá, né, disciplina como algo ruim. Mas disciplina, pensa na disciplina da escola, né, matemática, geografia, é um currículo, é o caminho, né? Então, quem ama o caminho, aquele caminho, sabe aonde quer chegar, ama o conhecimento. Sim. Então, eu acho que as mães, acho que seria, né, assim, para fechar a nossa conversa, seria vá atrás do que for possível, estude o que for, o que você tiver acesso, dê o seu melhor, como em tudo na sua vida, dê o seu melhor, mas saiba onde você quer levar essa criança, né? Onde você quer chegar essa criança. Então, enquanto você trabalha o comportamento, você ensina o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que não agrada a Deus, como Jesus fazia, como a gente pode aprender. Então, aí sim, né? A memorização de versículos pode ajudar. E às vezes a gente se surpreende de como... Não tem jeito, né? A Bíblia, ela sabe tudo sobre aprendizado, né? Como criar... Uma mãe criar seu filho, sabe tudo, e tá lá todas as respostas. Não vai ter especificamente todas as respostas, mas os princípios estão lá. Sim. Então, enquanto você procura, né, ajuda, esse suporte com terapias, os psicólogos, você faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Ensinar a palavra do Senhor, ensinar que esse filho precisa dizer não para ele. No fim das contas é isso, né? Ok, você tem essa dificuldade, mas você precisa aprender isso. Você precisa aprender a dizer não, que é a mesma dificuldade com a gente. Nesse sentido, a mãe, ela pode, né, ser graciosa em olhar e falar, bom, eu tenho dificuldades diferentes do meu filho, né? Funciono diferente do meu filho, mas eu posso ajudá-lo, inclusive, em dizer, olha, a mamãe passa por coisas parecidas, mas eu ajo dessa forma. É difícil pra mim, mas meu filho, eu sei quem pode. Sabe quem ajuda a mamãe? Sabe o que ajuda a mamãe? É orar, é pedir ajuda de Jesus, que sabe tudo sobre agradar a Deus, sabe tudo sobre se controlar, sabe tudo sobre se doar, sabe tudo sobre negar a si. E tem uma coisa muito legal que a análise do comportamento fala, que é da modelagem. Então, um exemplo? Que é o modelo. Então, assim, a criança, ela aprende muito pelo modelo. E aí, não tem como dizer, né? Nós somos os modelos deles. E nós não somos perfeitos, mas a gente pode, sim, mostrar pra eles que a gente tá buscando junto com eles. Que é o mendigo dizendo outro mendigo encontra pão. Pra eles também. As duas bobas aqui, ó. Que é isso, sermos modelo, mas não falar que a gente é o padrão. Sim. Né? A mamãe vai errar, a mamãe erra também, a mamãe vai pedir perdão, né, quando perde a paciência, porque, poxa vida, né, a criança que não tem crise, não, né? Tem crise também, né? Tem. Todas as crianças típicas, atípicos, né? Mas assim, e quantas vezes a gente dá aquela explodida, perde a paciência, quantas vezes que... É difícil pra gente, né? Mas nesses momentos a gente precisa tanto pedir perdão para os nossos filhos, dizer a mamãe erra, olha, isso que a mamãe fez foi errado. Eu acho que isso deve ensinar tanto, né? Isso ensina muito pra criança. A mamãe acabou de errar, não é que a mamãe erra, você viu a mamãe errando. Me perdoa. É o modelo. E dizer que não, mas o padrão ainda não sou eu sou o modelo bem estragadinho, né? O padrão é Jesus. Acho que isso tem muito que
o que a gente conversar ainda, acho que sobre esse assunto, né, amiga? Nossa. Gostoso. Acho que a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Mas os nossos filhos também precisam da gente. Exatamente. Os maridos, Os maridos né? estão lá, gentilmente nos cederam Sim. para conversar Estão aqui. ligando aqui já, mas tá tudo Aí- bem. E tá lá, até virou, para não ver, para não sentir, né, Carol? Muito Mas gostoso. eu quero agradecer muito a Dezinha por ter aceitado vir aqui e ser o primeiro, né? Ai, De olha muitos, lá, se Deus que quiser, que gostoso. virão. A nossa ideia mesmo é acrescentar conhecimento, trazer, como você mesmo disse, né? Quando a gente ensina as coisas, quando a gente aprende alguma coisa, eu acho que a gente lida muito melhor com ela, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar. E tanto na educação de filhos típicos, na educação de filhos atípicos, a gente tá aprendendo também. Uhum. E aí, um pouquinho que a gente sabe, o que a gente já aprendeu, a gente O quer dividir, né? trazer. Dividir com vocês É o aí. incentivar, né? Incentivar não é Sim. dizer o que é certo, o que é Sim, errado, faça não. isso, faça aquilo, mas é incentivar. Acho que fica claro que a gente não tem receita de bolo, Não existe mas que a gente tem receita. muita disposição de ensinar e de aprender. Acho que isso que vale, Muito né? bom. E o SenseCast. SenseCast nasceu, né? E tá sendo desenvolvido para isso mesmo. Muito legal, que seja uma bênção Amém. na vida de muitas famílias. Tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta. Você é uma bênção, né? Na vida de tantas famílias, né, Carol? Que a gente vê. É também. espetacular. É muito gostoso, assim, de ver como Deus tem usado. E, de fato, Sim. me usado, assim, é um privilégio. A gente fala, eu? Né? Você Sim. fala, eu? Minha filha, é você mesmo. Você fala, então vai aos trancos e barrancos. Mas é gostoso, né? E ver que a gente pode ser usado enquanto estamos aqui, né? Nesse lado da Sim. eternidade aqui. Esse mundo caidão, cheio de problemas, mas que é muito gostoso poder contar com outras pessoas e dividir aquilo que Deus tem me ensinado. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, obrigada por acompanhar a gente aqui. Acompanhem a gente aqui nas nossas redes, se inscrevam aí no canal, para que vocês recebam as informações aí e acompanhem a gente em outras conversas que nós teremos aqui. Um beijão, valeu. Obrigada, viu? Até o próximo SenseCast.